Olá! Preparados para a gente desvendar um pouco da química que está por toda parte? Hoje a gente vai mergulhar nos materiais bem interessantes sobre química orgânica. Pensa assim, nas moléculas como peças de Lego, sabe? O que dá personalidade para cada uma são os tais grupos funcionais. Exato. São conjuntos específicos de átomos, né? Eles que ditam como as moléculas vão agir, tipo as propriedades físicas, como elas reagem. Nossa missão aqui hoje é explorar 3 desses grupos que são super importantes no dia a dia: ácidos carboxílicos, os sais orgânicos e também os ésteres. A gente encontra eles em produtos de limpeza, perfumes, até remédios. Ótimo! Então, vamos começar pelos ácidos carboxílicos. Aquele grupo COOH que a gente vê, por exemplo, no vinagre, né? No ácido acético. Esse H no finalzinho é a chave, não é? Ele pode ser liberado, por isso o nome ácido. Precisamente. E essa acidez permite que eles reajam com bases. Pega a soda cáustica, o NaOH, por exemplo. Numa reação de neutralização, forma água e um sal. Um tipo especial de composto, o sal orgânico. Ah, e esses sais são diferentes, né? Enquanto a maioria das moléculas orgânicas tem ligação covalente, ali compartilhando elétrons, nos sais orgânicos a gente tem uma atração iônica. É tipo um ímã, né? Entre o ânion, o RCOO-, e um cátion metálico tipo Na+. E essa ligação mais forte explica por que eles são sólidos, com ponto de fusão e ebulição mais altos. Isso mesmo, perfeito. E a nomenclatura é até que direta. O nome do ácido original, que termina em ico, vira ato no sal. Por exemplo, ácido etanóico. Ele forma o etanoato de sódio, que a gente conhece como acetato de sódio, né? Outro bem comum é o benzoato de sódio, aquele usado como conservante em alimentos. Falando em comum, como é que isso leva a gente até os sabões? Ah, boa pergunta. Os sais orgânicos que têm uma cadeia de carbono bem longa, como o estearato de sódio, que vem do ácido esteárico, uma gordura, eles são a base dos sabões tradicionais. São moléculas que a gente chama de anfifílicas. Anfi, ok. Anfifílicas significa que elas têm 2 partes com afinidades diferentes. Uma cauda longa de carbono, que é apolar, que gosta de gordura, sabe? Hidrofóbica. E uma cabeça iônica, que é polar e gosta de água, hidrofílica. Ah, entendi. Então, quando a gente lava as mãos, a cauda gruda na sujeira, na gordura, e a cabeça fica ali interagindo com a água. Aí formam aquelas bolinhas, as micelas, que carregam a sujeira embora. É por isso que tem que esfregar bem, para ajudar a formar isso. Exatamente, é bem isso. E esse processo também diminui a tensão superficial da água, ajudando a molhar melhor, a penetrar. É um mecanismo um pouco diferente dos detergentes sintéticos modernos, que geralmente usam outros grupos polares, tipo os sulfonatos. Mas o princípio básico é o mesmo, ter uma parte que interage com a gordura e outra com a água. E olha que interessante, a ação do sabão é eficaz até contra certos vírus, como os envelopados. Ele ajuda a desmanchar aquela camada de gordura que protege eles. Muito interessante essa conexão com a limpeza e até com a saúde. Mas a química orgânica também tem um lado mais cheiroso, né? Como entram os ésteres nisso? Eles não vêm dos ácidos também? Sim, geralmente sim. São formados pela reação de um ácido carboxílico com um álcool. Normalmente precisa de um catalisador ácido. É a famosa esterificação de Fischer. Basicamente, sai uma molécula de água para formar a ligação éster, aquele grupo menos COON. E uma das características mais marcantes deles é o aroma. Muitos têm cheiros bem agradáveis. Ah, sim. Aquele cheirinho de banana artificial em doce, né? É um éster clássico, eu acho. Acetato de isoamila, algo assim. É incrível como uma pequena mudança na estrutura e o cheiro muda totalmente. Exato. A interação com nossos receptores lá no nariz é muito específica. O acetato de etila, por exemplo, dá um cheiro frutado mais genérico, usado em perfumes, solventes. Muitos sabores de bala, de chiclete vêm de ésteres, e eles costumam ser mais voláteis, evaporam mais fácil que os ácidos e álcoois que deram origem a eles. Mais voláteis. Isso tem a ver com as forças entre as moléculas, são mais fracas. Sim, exatamente. As moléculas de ésteres interagem entre si mais fracamente. Usam forças de Van der Waals, principalmente. Já os álcoois e os ácidos formam ligações de hidrogênio, que são bem mais fortes, tipo uns ímãs mais potentes entre as moléculas. Por isso, precisa de menos energia,
menos calor, para separar as moléculas de éster e fazê-las evaporarem. E aí a gente sente o cheiro. Entendi. E além dos cheiros e sabores, onde mais os ésteres aparecem? Não é só perfume e bala, né? De jeito nenhum. Tem muitas aplicações importantes. A transesterificação, que é basicamente trocar parte do álcool no éster. É como a gente transforma óleos vegetais em biodiesel. Os poliésteres, como o PET das garrafas de refrigerante ou os tecidos de poliéster, são polímeros gigantes formados por um monte de unidades de éster repetidas. E ainda tem os ésteres sintéticos, usados como lubrificantes de alta performance em condições extremas. Nossa, quanta coisa! E conectando tudo isso com a nossa saúde, você mencionou remédios antes. Muitos medicamentos distribuídos pelo Farmácia Popular aqui no Brasil usam esses grupos, certo? Antihipertensivos, remédios para colesterol, diabetes. Com certeza. Moléculas como atenolol, captopril, a simvastatina, metformina, frequentemente são moléculas complexas, sabe? Com vários grupos funcionais diferentes. Cada um deles contribui para a forma como o remédio age no nosso corpo, como ele interage com as células, as enzimas. Entender essa química ajuda não só a saber como eles funcionam, mas também a buscar melhorias. Por exemplo, tentar tornar a metformina mais solúvel ou mais eficaz, talvez mudando um pouquinho a estrutura ou o tipo de sal que ela forma. Então, o ponto central aqui é que a identidade de uma molécula orgânica definida por esses grupos funcionais, a carboxila, o sal orgânico, o éster, meio que dita as regras do jogo molecular, né? Define desde o cheiro de uma fruta até a capacidade de um sabão limpar ou a ação de um medicamento. É a beleza da química estrutural se traduzindo diretamente em função prática no mundo real. Os sais ajudando na higiene, os ésteres dando aromas e materiais resistentes. Tudo começa com esses arranjos específicos de átomos. E isso deixa a gente com uma ideia para refletir, né? Se a gente entende as regras desses blocos de construção molecular, que novas moléculas a gente poderia desenhar para resolver problemas que temos hoje? Sei lá, talvez um novo material biodegradável mais eficiente, um medicamento com menos efeitos colaterais, mais direcionado. Fica aí a provocação para a gente pensar e explorar.